Estamos de volta com Conexões, que hoje está debatendo um tema muito em voga nesse momento: liberdade de expressão e liberdade da imprensa. Bom, para continuar nosso assunto, professor, eu queria começar com o senhor agora. Uma outra polêmica, um caso que foi revisitado muito nesse ano, já completou 20 anos do ocorrido, o caso da Escola Base, em São Paulo, em que jornalistas, o poder público também, enquanto polícia, acabaram criando uma história que não era verdade, acusaram pessoas inocentes, a vida dessas pessoas foi extremamente atrapalhada por todo esse processo. Como que o senhor percebe esse tipo de resultado que o jornalismo pode gerar em certa medida, até em menor grau, em difamações ou informações passadas erradas? O jornalista, o meio em que ele trabalha, deve ser responsabilizado por esse tipo de conduta? Deve ser responsabilizado. Nós jornalistas, os jornalistas conscientes defendem a responsabilização dos jornalistas. É por isso que a Federação Nacional de Jornalistas, Maria José vai poder falar isso melhor, lutou tanto para a criação do Conselho Federal de Jornalistas, porque é uma forma concreta, mais efetiva, inclusive de punição aos jornalistas. Agora, é preciso dizer bem claro, desfazendo o discurso distorcido dos donos da grande mídia, isso não é censura. Regulação, regulamentação e responsabilização não significam censura. Significam apenas dizer que o jornalista não é Deus, a mídia não é Deus, não estão acima de erros involuntários que às vezes cometam, voluntários, mas é preciso muito cuidado. Naquele caso de Escola Base, houve má intenção, houve erro não praticado por má intenção, mas por não seguir os parâmetros do jornalismo, que é fugir da tentação da pressa, do sensacionalismo e essas coisas. Os dois pecados capitais cometidos naquele caso foram esses: a pressa, que é um problema mais sério hoje com a internet, com a velocidade da informação. Cada vez mais nós temos pressa de informar, sair na frente do concorrente em vez de apurar melhor o fato. E o outro, o sensacionalismo, né? E aí não se verificou corretamente o erro, como você disse bem, do poder público, da polícia, que investigou mal e já saiu dando uma informação que estava completamente equivocada. Quer dizer, acusando os donos da escola de estarem praticando violência sexual contra crianças, o que não ocorreu de fato, né? E destruíram vidas e nunca mais se recuperou essas vidas depois. A gente tem que ter uma preocupação muito grande nesses novos tempos que nós estamos vivendo. E aí, o caso da Escola Base se tornou um caso emblemático no Brasil, porque realmente teve uma grande repercussão, mas a gente teve um caso muito recente agora, da dona de casa do Guarujá, que foi linchada. Exatamente. A partir da propagação de um boato por um portal de notícias, um site de notícias. Então, realmente, precisa haver a responsabilização daqueles que produzem informação. E é por isso que nós defendemos o jornalismo, e o jornalismo profissional. Justamente porque é por meio do jornalismo profissional, com a responsabilização dos veículos e dos profissionais de comunicação, que você pode garantir à sociedade uma informação verdadeiramente apurada. Não vai significar a inexistência de erros, isso é impossível em qualquer profissão, mas vai significar o exercício profissional com maiores cuidados. Nós, jornalistas, e qualquer veículo que se diga, vamos dizer assim, um veículo jornalístico, não pode propagar boato. Nem mesmo dizendo que é um boato. Se é boato, não é notícia. Então, o jornalismo, ele tem teoria, ele tem técnica e ele tem ética. E vamos dizer assim, está fora de todos esses princípios a propagação de boatos e a propagação de informação não apurada devidamente. E aí o professor Edson tem absoluta razão ao dizer que nós, jornalistas, temos que nos policiar para não, vamos dizer assim, sermos vítimas de nós mesmos e da nossa profissão com a pressa. Isso é uma característica que sempre esteve presente nesse novo modelo de jornalismo que se consolida no final do século XIX, início do século XX, né? Os jornalistas sempre tiveram uma preocupação em dar a notícia em primeira mão, o chamado furo jornalístico. Mas o profissional, ele tem que ter esse cuidado, porque nós lidamos com reputações, ou seja, nós lidamos com vida.
né? Podemos não lidar com a vida física, em alguns casos lidamos, é esse caso que ocorreu recentemente, que ocasionou uma morte, e uma morte de uma forma bárbara, que é uma morte por linchamento, né? Mas a gente também tem que se preocupar com a reputação de todo e qualquer cidadão que precisa, sim, estar garantido na Constituição, que precisa, sim, ser respeitada. Bom, até nesse caso houve uma participação até mesmo de pessoas comuns que não eram jornalistas num suposto site, uma rede social, que acabaram propagando isso. Como fazer hoje em dia com essa velocidade de informações? Às vezes as pessoas acreditam piamente no que vem na internet. Como também, de alguma forma, educar essa população para perceber a diferença entre um fato real e entre um boato, entre uma informação não confirmada? Volto a dizer, é por isso que nós defendemos o jornalismo como prática profissional, como profissão, justamente para que as pessoas que praticam o jornalismo sejam responsabilizadas. O boato, no caso de Guarujá, ele não foi divulgado numa rede social, ele foi divulgado num pretenso portal de notícias. E muito provavelmente, a gente realmente ainda não conseguiu apurar, mas muito provavelmente um portal que não deve ser feito por profissionais jornalistas. E aí fica mais difícil você responsabilizar e fica mais difícil você punir. Entendeu? Então, volto a dizer a importância do jornalismo para a sociedade brasileira e para qualquer sociedade democrática. Nessa profusão de informações que a internet proporcionou, onde que o cidadão vai procurar a informação veraz? É claro que é onde essa informação foi produzida com critérios técnicos, teóricos e éticos, ou seja, nos portais de notícia, nos veículos de jornalismo é que essa população pode encontrar a informação veraz. E é isso que nós queremos que toda a sociedade brasileira tenha claro que liberdade de expressão é um direito de todos. E, portanto, qualquer pessoa pode se expressar pela internet. Né? Mas a liberdade de expressão se potencializa no jornalismo e daí a importância do jornalismo feito por jornalistas profissionais que podem se responsabilizar por aquilo que divulga. Sabe qual um detalhe fundamental aí que a sociedade pode entender essas distinções que a gente está fazendo? O jornalista profissional, ele pode e deve ser responsabilizado pelos erros que cometeu, voluntária ou involuntariamente. O cidadão, ele comparece nessa esfera pública que a Maria José mencionou antes, ele comparece com a opinião. E ele quer comparecer com a opinião, ele quer opinar. Os movimentos, muitos pela democratização da comunicação, que saúdam as novas redes sociais, eles reivindicam justamente isso. Mas fica, então, a lacuna da informação apurada com critérios teóricos, éticos e técnicos, para usar as expressões da Maria José. Agora, o cidadão comum, ele não pode e nem precisa necessariamente ser responsabilizado, a menos que cometa crime. Né? Crime de calúnia, difamação, injúria, qualquer cidadão comum pode cometer também. Mas ele não pode e deve ser responsabilizado, por exemplo, por deixar de ouvir uma terceira fonte, uma quarta fonte. Isso é obrigação do jornalista. É obrigação e pode ser responsabilizado se não fizer claramente isso. Agora, o cidadão comum não, ele comparece para livremente se expressar. Contenha essa expressão alguma informação ou não. Né? Essa é uma diferença básica. É por isso que o cidadão, ele não é jornalista, mesmo que informe, às vezes, e mesmo que conteste uma informação da mídia e acabe fazendo com que a mídia tenha que refazer a sua... Mas é outro tipo de informação. Por acaso ele trouxe alguma informação diferente e a dele era verídica e da mídia não era. Por acaso. A da mídia não. A mídia não pode ser por acaso. Ela tem que ser sempre, né, verdadeira, verificada, checada, etc, etc. E como o senhor disse, hoje em dia, tentar responsabilizar ou, de alguma forma, evitar certos erros jornalísticos, como foi o caso da retirada da jornalista que a gente estourou no início do programa, da bancada do telejornal, é considerado censura, uma atitude política, porque determinado governo não queria, não estava gostando da opinião. Isso às vezes fica muito confuso, até mesmo para quem trabalha, né, nesses veículos, né? Mas aí, assim, é preciso fazer a diferenciação. No caso
eu suponho do qual caso você esteja falando, houve flagrante agressão aos direitos humanos, entendeu? E o veículo, por pressão ou não, por decisão correta internamente ou não, tirou ela da bancada. Agora, ela não pode, jornalista ou profissional nenhum que estava utilizando os veículos de comunicação, aliás, cidadão nenhum, pode ser preconceituoso. Né? Se nenhum cidadão pode, imagina aquele cidadão que está profissionalmente ali na frente das câmeras, sendo, de certa forma, um mediador do acesso, de certa forma, não sendo um mediador do acesso às informações, ele não pode ser preconceituoso. Né? Ele tem que sair mesmo da bancada. A gente tem, esse caso aí como sindicalista, a gente tem que fazer algumas ressalvas. A Federação Nacional dos Jornalistas e a Comissão Nacional de Ética divulgou um posicionamento criticando a jornalista Raquel Sherazade pelos comentários que ela fez e principalmente por estarem carregados de preconceito e por, de alguma forma, serem comentários que incitavam a violência. Uhum. Tá? Isso ninguém pode fazer e muito menos um profissional jornalista. Mas agora, um comentário que o professor Edson fez numa das intervenções dele. Agora, o jornalista, quando ele expressa a sua opinião, principalmente numa bancada de um telejornal, de uma grande rede, ele não está falando sozinho. Uhum. E isso a gente tem que levar em conta. Ele está ali porque a empresa quer que ele esteja ali. Uhum. E porque aqueles comentários, de alguma forma, interessam aquela emissora, interessam aquela empresa, aquele jornal que mantém um jornalista com determinado tipo de postura. E é muito comum, o que a jornalista Raquel Sherazade fez, é muito comum nos programas policialescos travestidos de jornalismo policial. E que são absolutamente programas sensacionalistas, programas que usam, vamos dizer assim, a criminologia para produzir uma sensação de insegurança na população, para produzir uma sensação que essa sociedade precisa de reagir a essa situação de insegurança, e isso é muito comum em praticamente todas as emissoras de TV. Então, ao punir o profissional, ao punir a jornalista, retirando-a da bancada, a empresa como que se exime de qualquer responsabilidade. E, na verdade, ela é responsável por aquilo que ela, vamos dizer assim, permite que o jornalista faça internamente e, volta a dizer, incentiva. Os programas policialescos que estão no ar no Brasil em horários completamente inadequados, geralmente no final da tarde, na hora do almoço, quando as famílias estão vendo TV, quando as crianças estão vendo TV, esses programas, eles estão carregados de preconceito, de alguma forma eles incitam o ódio, incitam a violência. E do ponto de vista da legislação brasileira, a gente, nesse caso, o Estado brasileiro não tem o que fazer, porque como eles são classificados como programa jornalístico, você não pode nem mesmo fazer a indicação de horário, porque jornalismo não pode ser submetido a nenhum tipo de classificação indicativa de horário. Então, são problemas graves que nós, jornalistas, estamos discutindo há muito tempo, que a categoria expressa sua preocupação, inclusive com propostas. Entre essas propostas está a criação do Conselho Federal dos Jornalistas, autarquia especial para autorregulamentar a profissão. E a sociedade também precisa estar atenta para esse tipo de programa que está no ar e que, de alguma forma, vamos dizer assim, ajuda a consolidar posições muito complicadas na sociedade brasileira. Bom, a gente vai para mais um intervalo e no próximo bloco a gente fala exatamente disso, do Conselho Nacional de Jornalistas.